Existe um fenômeno mais conhecido na Ásia, mas que pode acontecer com qualquer um de nós, chamado de Yongwhanbeikun. Quando ele acontece, uma pessoa é impedida de deixar um local por espíritos ou outras entidades espirituais. Alguns exemplos incluem o antigo e agora abandonado Hospital Krangi e os longos trechos de praia ao longo da costa do Caribe. Uma pessoa que está presa não pode estar ciente disso no começo, já que dificilmente algo chocante ou assustador acontece no início. No entanto, logo algo parece estar errado, especialmente após um período vendo as mesmas coisas. A pessoa também pode vivenciar eventos repetidos. Por exemplo, ela pode encontrar a mesma pessoa ou objeto várias vezes. Dependendo das intenções da entidade espiritual específica que controla a experiência, uma pessoa pode ficar presa por até horas por vez, antes de ser libertada abruptamente de volta ao seu ambiente regular. No entanto, há outra variação desse fenômeno que é muito menos conhecido e documentado. Apesar de não ter um termo específico para chamá-lo, essa variação representa uma ameaça muito mais sinistra do que essa que estou falando. Nessa variação, em vez de ficar preso em outra dimensão durante as horas enquanto acordado, as entidades espirituais tomam conta da vida dos indivíduos quando estão dormindo. No momento em que isso acontece, a pessoa acorda em seu ambiente aparentemente normal, vestindo as mesmas roupas e experimentando as mesmas emoções que qualquer pessoa sentiria ao ser abruptamente acordada. Sabe aqueles momentos em que você acordou do nada no meio da madrugada sem motivo algum? Pode ser que isso tenha acontecido. No entanto, há várias diferenças importantes nesse novo ambiente que sugerem que alguém está vivenciando o fenômeno. É super crucial que uma pessoa esteja a par se o motivo dela ter acordado do nada tem algo a ver com o paranormal. O tempo é essencial, e quanto mais tempo alguém permanece nessa dimensão, mais difícil é escapar das garras da entidade paranormal que o detém de retornar à sua própria realidade. Contarei a vocês minha experiência mais sinistra com esse fenômeno, bem como tentarei compartilhar informações e regras sobre o que fazer e o que não fazer para retornar com segurança ao mundo real. Minha fuga foi unicamente devido ao conhecimento prévio que eu felizmente possuía. Sem saber o que fazer, duvido muito que eu estaria aqui agora contando para vocês. Antes de começar, devo dizer que o que estou prestes a descrever é diferente de outro fenômeno, o conhecido como sonho lúcido, embora semelhante em natureza, pois ambos ocorrem durante o sono. Esse é uma experiência indesejada e desagradável que ocorre inteiramente devido à influência de entidades paranormais, cujas intenções são unicamente prender as vítimas nessas dimensões. A presença dessas entidades também se torna mais forte quanto mais tempo a pessoa permanece naquela dimensão. Enfim, dito isso, vamos às regras. Regra número 1. Evite dormir ou ficar em áreas conhecidas por eventos assustadores. A primeira coisa a saber é que esse fenômeno geralmente ocorre em áreas comuns de entidades paranormais. Minha experiência ocorreu em 2013, quando eu estava passando a noite em um chalé durante as férias escolares. Reconhecido não apenas por ser um dos chalés mais populares, o chalé que fui era também bastante famoso por suas assombrações. Avistamentos de fantasmas, especialmente na forma de mulheres de cabelos longos e crianças pequenas, juntamente com ruídos inexplicáveis à noite, como choros e risos. O chalé era tão caótico quanto você poderia esperar. Éramos 10 pessoas passando a noite no mesmo lugar, e eram cerca de 5 da manhã, quando finalmente adormeci.
Dividi o quarto com 3 dos meus amigos, enquanto o resto de nós estava espalhado pelo pequeno chalé de 2 andares. Regra número 2. Preste atenção nos sinais iniciais. Muitas vezes, há sinais pequenos e sutis que sugerem uma possível experiência desse fenômeno. Por exemplo, eu normalmente levo pouco ou nenhum tempo para adormecer, mas nessa noite em particular, achei super difícil dormir, apesar de estar extremamente cansado. Isso também não foi devido ao ambiente do chalé, pois eu já havia passado muitas noites em diferentes chalés no país. No entanto, naquela noite em particular, fiquei deitado na cama, me revirando por quase 1 hora, antes de adormecer inquieto. Do contrário de mim, meus outros amigos, um dos quais era conhecido em nosso grupo por ser o que menos conseguia dormir fora de casa, rapidamente caiu em um sono profundo segundos depois de dormir no travesseiro. Regra número 3. Seus primeiros momentos experimentando esse fenômeno podem não ser óbvios para você, mas é extremamente importante que você preste atenção a quaisquer diferenças importantes em seu ambiente também. Isso é muito perigoso e difícil de saber, porque o ambiente em que você acorda é sempre muito similar àquele que você adormeceu. Tal ambiente é propositalmente criado pelo espírito que te prendeu, a fim de atraí-lo para uma falsa sensação de segurança e atingir seu objetivo de prendê-lo em sua dimensão pelo maior tempo possível. No entanto, há várias diferenças cruciais e às vezes muito sutis com seu novo ambiente. Uma das características mais comuns é o isolamento. Não importa onde você tenha dormido e com quantas pessoas, você sempre acordará sozinho. Foi exatamente isso que vivi. Quando fui arrancado do meu sono momentos depois, fiquei inicialmente desorientado e irritado. Minha primeira reação foi me virar para meus amigos, pensando que eles tinham me acordado. No entanto, não havia ninguém no quarto, exceto eu. Além de estarem completamente vazias, as outras 3 camas no quarto também estavam todas feitas, como se ninguém nunca tivesse deitado. Os cobertores bem dobrados na base de cada cama e os travesseiros perfeitamente alinhados. Mas as mochilas dos meus amigos ainda estavam no quarto. No entanto, após olhar melhor, percebi que todas as mochilas e malas, exceto a minha, estavam completamente vazias. Cada mala e compartimento vazios. Os outros 2 quartos do chalé estavam em estado similar. Camas bem arrumadas e malas vazias. Das 10 pessoas que ficaram ali naquela noite, só eu permaneci. Esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal, também muito comum, é o barulho, ou mais especificamente, a falta dele. Chalés no país que fui são frequentemente construídos bem próximos uns dos outros e áreas de recreação podem ser encontradas nas proximidades dos quartos. Para aproveitar completamente sua experiência no chalé, você deve se acostumar com um nível constante de ruído em seu entorno. Foi por causa da minha experiência anterior com chalés que logo percebi que algo estava muito errado. O chalé estava mortalmente silencioso. Não havia barulho de dentro, nem de fora. Eu me lembrava especificamente dos nossos vizinhos de chalé naquela noite. Era um grupo de adolescentes particularmente barulhentos que estavam cantando alto no karaokê durante a noite. E ainda assim, nesse momento, não ouvi nada, nem mesmo os sons de grilos e cigarras, criaturas predominantes nos chalés locais. E é importante dizer que os sinais variam muito entre indivíduos, locais e entidades espirituais. Se você estivesse acampando ao ar livre, por exemplo, poderia testemunhar uma cachoeira caindo a água ao contrário. Se você estivesse tirando uma soneca à tarde, poderia acordar com uma escuridão total, mesmo que seu relógio diga que você não dormiu por mais de 10 minutos. Ou se fosse inverno, você poderia acordar com um calor sufocante, apesar de suas janelas estarem abertas. Da mesma forma,
acordaria tremendo de frio no meio de uma onda de calor de verão. Essa é outra pista de que você está preso em outra dimensão. Regra número 4. Fique onde está, não se afaste. Acordar sozinho e desorientado provoca a reação natural de exploração. Afinal, é comum que alguém queira obter mais informações sobre sua situação atual. No entanto, é importante que você não se afaste de onde acordou. Isso ocorre porque quanto mais você se afasta, maior a chance de se perder. O espírito que te prendeu fará tudo para mantê-lo ali, perdido e confuso. Uma maneira de conseguir isso é distorcer seu entorno, mesmo que levemente. Novamente, tais distorções são frequentemente sutis e podem ser facilmente atribuídas às suas próprias emoções de desorientação. Depois de descobrir as camas e bolsas vazias no chalé, comecei a tomar consciência da minha situação atual. Felizmente, meus amigos e eu sempre fomos interessados no paranormal, e falar sobre esse fenômeno era um assunto frequente de discussão entre nós. Consegui identificar as principais diferenças no meu ambiente e consertá-las em um quebra-cabeça mental. Fiz questão de permanecer apenas dentro dos limites do chalé e, mesmo assim, experimentei várias distorções ambientais. Uma delas foi a mudança de posição da escada do chalé. Fui no andar de baixo para ter certeza que meus amigos tinham realmente desaparecido. Verifiquei a pequena área da despensa, a sala de estar e o banheiro do andar de baixo antes de retornar para o andar de cima. Foi só depois de chegar no andar de cima de novo que percebi que a escada estava na extremidade oposta do chalé. Em vez de estar do lado esquerdo, estava agora na extrema direita, ao lado da sala de estar. A segunda distorção ocorreu no segundo andar. Ao perceber a mudança na escada, me movi com cautela e desconfiança. Eu estava determinado a não ser enganado novamente. Cautelosamente, segui pelo corredor, verificando sistematicamente cada quarto novamente. Mas, infelizmente, apesar dos meus esforços, fui pego de surpresa mais uma vez. Eu tinha chegado ao fim do corredor onde ficava meu quarto, quando congelei. Algo parecia errado e senti vontade de me virar. Então virei, e foi só então que percebi que, em vez de ter 3 quartos ao longo do corredor, havia 4. E eu tinha verificado cada um deles, completamente sem perceber de que um desses quartos era falso. A parte mais perigosa dessas distorções não são as distorções em si. A parte mais perigosa é o quão alheio alguém pode ser a elas. Tipo, você não perceber. Mesmo que dentro dos limites do chalé e estando ciente de que estava vivenciando o fenômeno, eu ainda fui enganado. Para alguém sem conhecimento prévio, tais distorções sutis, sem dúvida, aumentarão a confusão e o desespero. Para reduzir tais efeitos, é extremamente importante que você permaneça onde está. Regra número 5. Não entre em pânico e não faça barulho. Essa é a regra que provavelmente será quebrada por qualquer um preso nessa dimensão. Não importa o quão corajoso você seja, o próprio ambiente é um catalisador para o pânico, mas é absolutamente crucial que você tente se conter. E eis aqui o porquê. Entrar em pânico e fazer barulho excessivo só servirá para chamar a atenção para si mesmo. Quando estiver preso nessa outra dimensão, concentre-se em ficar quieto e despercebido. Não dê ao espírito que te prendeu nenhuma razão para focar ainda mais atenção em você. Entrar em pânico também dará a ele uma sensação de satisfação, o que o encorajará ainda mais a brincar com você para obter mais prazer. Fique quieto e se mova o mais furtivamente possível. Foi exatamente isso que eu pretendia fazer durante minha experiência. Ao espiar os cômodos, certifiquei-me de abrir a porta o mais lentamente possível para minimizar os sons feitos pelas dobradiças enferrujadas. Ao subir a escada de madeira,
Tomei cuidado para descobrir quais partes de cada degrau eram as menos barulhentas. Mantive minha respiração constante o tempo todo, totalmente ciente de que até mesmo os ruídos causados pela respiração ofegante poderiam piorar tudo. Regra número 6. Nunca olhe para trás. Depois de algum tempo preso, é altamente provável que a entidade que te prendeu se mostre para você. Não importa qual forma ou formato ela tome, você sempre deve assumir que suas intenções são malévolas. Afinal, ela o prendeu em sua dimensão para o seu próprio propósito. Esses não são os tipos de espíritos que se revelam abertamente. Em vez disso, preferem atrair a desorientação e a confusão de suas vítimas pelo máximo de tempo possível, e simplesmente se revelar não os ajudaria a atingir esse objetivo. Para isso, esses espíritos normalmente empregam a técnica de se esconder atrás de suas vítimas. À medida que o espírito te prendeu continua a brincar com você, com o tempo ele acabará ficando entediado. Ele começará a interagir fisicamente com você. A maneira mais comum de fazer isso é te chamando ou sussurrando nas suas costas. Dependendo do espírito, ele pode imitar a voz de alguém que você conhece. Fazer isso aumentaria a falsa esperança nas vítimas, trazendo assim mais prazer aos espíritos. O espírito que me prendeu, em uma voz baixa e rouca, sussurrou meu nome bem atrás da minha orelha. Instintivamente, comecei a me virar, mas rapidamente reuni minha determinação e voltei meu olhar para bem na minha frente. Eu me comportei dessa maneira por causa do meu conhecimento prévio do chamado triângulo protetor, que é uma crença comum de que alguém é protegido sempre de espíritos malignos mantendo um formato de triângulo entre os ombros e a testa. Por isso, as pessoas sempre são aconselhadas a não virar apenas a cabeça e olhar por cima dos ombros quando chamadas por trás, pois isso quebraria o triângulo protetor e deixaria a pessoa propensa às maldades dos espíritos. Os espíritos também estão cientes disso e sempre utilizam a técnica de chamar a atenção por trás para quebrar esse triângulo protetor. Regra número 7. Volte para a sua cama. Agora vou passar a descrever os passos que você deve tomar para aumentar suas chances de retornar com sucesso à sua dimensão normal. A primeira coisa a fazer é retornar para sua cama. Isso está ligado à regra 4, onde quanto mais perto você permanecer de sua cama, melhor será sua chance de retornar a ela. Totalmente ciente desse passo crucial, certifiquei-me de manter minha respiração o mais nivelada possível e minhas emoções sob controle. Forcei-me a ignorar a entidade pairando logo atrás de mim e voltei para meu quarto. Fechei minha porta enquanto fazia um esforço muito consciente para não olhar para trás, para não quebrar acidentalmente o triângulo de proteção. Eu podia ouvir a entidade entrando no cômodo, mas me forcei a permanecer calmo. Era a hora do próximo passo. Regra número 8. Use suas roupas do avesso. Tirar as roupas em uma situação tão estressante pode ser bastante difícil para a maioria das pessoas. Embora pareça bizarro, realizar essa etapa ajudará a desacelerar a entidade enquanto você se prepara para a próxima etapa. Ao usar suas roupas do avesso, o espírito ficará confuso e o tirará do jogo. Felizmente, eu estava usando uma vestimenta bem simples, uma camisa e shorts, durante minha experiência. O tempo é essencial nesse momento. Materiais inflexíveis como jeans podem colocar alguém em desvantagem durante essa etapa. Eu me certifiquei de me mover da forma mais eficaz possível, tirando minha camisa, virando-a do avesso, antes de vesti-la de volta imediatamente, em um movimento rápido. Minha pressa não era apenas devido ao meu desconforto, mas também devido ao fato de que o propósito dessa etapa é surpreender o espírito. Quanto mais eu demorava, mais tempo eu estava permitindo
que o espírito se recompusesse. Regra número 9. Olhe entre suas pernas. Na Ásia, o espaço entre suas pernas é tipicamente considerado tabu, pois esse espaço serve como uma porta de entrada para olhar para outra dimensão. No mundo real, isso significa que olhar entre suas pernas permitiria que você visse espíritos e demônios da outra dimensão parados bem atrás de você. Uma visão bem assustadora. Mas quando preso na outra dimensão em que você foi trancado, olhar para esse mesmo espaço permitiria que você tivesse um vislumbre de volta para sua própria dimensão legítima. Isso ajuda a traçar um mapa mental e espiritual que direciona qualquer indivíduo de volta à realidade. Embora essa etapa não fosse um problema para a maioria das pessoas, fui criado desde pequeno para obedecer fortemente a regra de não olhar entre as pernas. Meus pais são altamente supersticiosos e eu era frequentemente inundado com histórias sobre as coisas horríveis que eu veria se quebrasse a regra sagrada. Crianças de olhos pequenos agachadas atrás de mim, até relatos de mulheres de cabelos longos e rosto pálido olhando de volta passaram pela minha mente. Então, apesar da urgência óbvia da situação, admito que hesitei. Eu já estava curvado, meu rosto apontado diretamente para a área apropriada, mas mantive meus olhos bem fechados. Então, ouvi um rosnado baixo atrás de mim. Instantaneamente, o instinto tomou conta do meu medo e eu arregalei meus olhos. Embora eu tivesse certeza de que a entidade estava bem atrás de mim, não havia sinal dela entre minhas pernas. Um bom indicador. Isso significava que eu estava de fato olhando de volta para minha própria realidade. Regra número 10 e última: durma. Seguindo todas essas regras, não há mais nada a fazer nessa dimensão exceto dormir. Uma coisa bem difícil de fazer, tenho que concordar, mas um passo crucial, no entanto. Com os efeitos da confusão induzida pela troca de roupas na regra 8 desaparecendo lentamente, o sono deve ser alcançado rapidamente antes que a entidade recupere a capacidade total novamente. Se você não seguir essa última regra, suas chances de retornar à sua realidade serão próximas de zero. Como qualquer outra criatura, os espíritos aprisionadores são bem capazes de aprender a se adaptar e se esforçariam para impedir qualquer fuga futura. Felizmente, eu sempre fui bom em dormir rápido e estou bem acostumado a dormir em ambientes diferentes. Isso, somado ao meu cansaço trazido da minha realidade, ajudou ainda mais na minha tentativa de dormir. Mantendo meus olhos firmemente fechados, subi na cama e puxei o cobertor fino sobre minha cabeça. Forcei-me a ignorar a entidade, agora agachada bem sobre meu corpo deitado, e respirei fundo várias vezes. Quando acordei novamente, era dia. O barulho era perceptível, mas o que finalmente fez meu coração se acalmar, no entanto, foram as vozes familiares dos meus amigos. Eu estava de volta. Tive sorte naquela vez. Eu sabia as regras, mas dada a natureza obscura da variação desse fenômeno, poucas pessoas conhecem, e muito menos pessoas escapariam dela com sucesso. Mas agora você sabe, e te desejo sorte. Não sei qual será o destino daqueles que não retornarem, e desejo sinceramente do fundo do meu coração que nenhum de vocês passe por isso. Lembre-se, se você ficar preso, siga cada passo com calma e cuidado, e aconteça o que acontecer, volte a dormir. Até a próxima. Obrigado.